Se você acredita que ninguém merece ser destruído no dia mais importante da sua vida, fica comigo até o final. Porque o que aconteceu com Helena Duarte dentro daquela igreja vai fazer você sentir raiva, dor e talvez justiça. O sol atravessava os vitrais da antiga igreja no centro de São Paulo. Tudo estava pronto. Flores brancas, música suave, quase 200 pessoas aguardando o momento perfeito. Helena segurava o buquê com mãos trêmulas, o coração acelerado, os olhos cheios de esperança. Ela não era rica, não tinha sobrenome poderoso, era costureira. Cada detalhe do vestido que usava tinha sido feito por ela mesma, ponto por ponto, durante meses. Era o vestido dos sonhos, o símbolo de uma vida nova. No altar, Ricardo Almeida a esperava. Elegante, frio. Helena começou a caminhar, um passo, depois outro. A cada olhar sobre ela parecia pesado. A família dele, sentada nas primeiras fileiras, observava em silêncio, sem um único sorriso. Algo estava errado. Quando ela finalmente chegou ao altar, o padre iniciou a cerimônia. As palavras ecoavam, mas o silêncio de Ricardo gritava mais alto. Ele não segurava a mão dela. Não olhava nos seus olhos. Então veio o momento dos votos e tudo desmoronou. Eu não posso me casar com você. A frase caiu como um golpe seco. Um murmúrio atravessou a igreja. Helena congelou. Mas o pior ainda estava por vir. Ricardo levantou a voz. Não para ela. Para todos. Disse que Helena estava grávida. Disse que o filho não era dele. Disse que ela tentou prendê-lo com uma mentira. O ar sumiu dos pulmões dela. Os olhares mudaram. Julgamento, desprezo. Curiosidade cruel. Helena tentou falar, tentou explicar, mas ninguém quis ouvir. E enquanto o buquê escorregava das suas mãos, sua vida desmoronava diante de todos. Mas o que ninguém naquela igreja sabia é que aquele segredo, aquele filho, um dia voltaria. E quando voltasse, ninguém estaria preparado. Aquela noite não terminou na igreja. Ela apenas começou ali. Horas depois da humilhação, Helena estava sentada na beira da cama estreita do pequeno quarto que alugava no centro antigo de São Paulo. O vestido ainda estava nela, sujo na barra, amassado, como se carregasse cada palavra cruel que tinha ouvido. O silêncio era pesado. Não havia lágrimas. Ainda não. Até que bateram na porta. 3 batidas secas, firmes, sem paciência. Helena abriu. Do outro lado, uma mulher elegante, de postura rígida, olhar frio. Terno claro, bolsa de couro, cabelo preso com perfeição. Não era alguém daquele lugar. Senhora Helena Duarte? A voz era calma, mas distante. Helena apenas assentiu. Meu nome é doutora Beatriz Campos. Represento legalmente a família Almeida. Sem esperar convite, a mulher entrou. Olhou ao redor. O quarto simples, o espelho rachado, o vestido de noiva ainda no corpo de Helena. Tudo foi analisado e julgado em silêncio. Então abriu a bolsa, tirou um envelope grosso, colocou sobre a mesa. A família deseja resolver essa situação de forma discreta. Situação. A palavra feriu mais do que o que aconteceu na igreja. Helena sentiu algo mudar dentro dela. A dor começava a virar outra coisa. Algo mais quente, mais firme. Vocês destruíram minha vida hoje, disse, com a voz baixa, mas estável. A advogada não reagiu. O que aconteceu foi necessário para proteger o futuro do Sr. Ricardo. Respondeu, como se estivesse lendo um contrato. Ela empurrou o envelope alguns centímetros. Aqui há R$200.000, o suficiente para recomeçar em outro lugar. Helena olhou para o dinheiro. Não tocou. E o que vocês querem em troca? A advogada retirou um documento. 3 coisas, simples. Primeiro, a senhora deve deixar São Paulo em até 72 horas.
Segundo, nunca mais procurar a família Almeida. Terceiro, ela virou o papel. Assinar esta declaração, abrindo mão de qualquer reivindicação de paternidade. O ar ficou pesado. Helena pegou o documento com mãos trêmulas. Leu a primeira linha. E então, entendeu tudo. Eles não queriam apenas silêncio. Queriam apagar o filho dela. Vocês disseram para todos que o bebê não é dele. A voz dela falhou por um segundo. Então, por que precisam disso por escrito? A advogada sustentou o olhar. Porque palavras desaparecem. Documentos permanecem. Aquilo foi o golpe final. Não era erro. Não era dúvida. Era plano. Helena deixou o papel cair lentamente sobre a mesa. Riu. Uma risada baixa. Amarga. Vocês querem comprar minha dignidade e o futuro do meu filho. Estamos oferecendo uma saída. Corrigiu a mulher, fria. Silêncio. Helena olhou novamente para o envelope. Depois, levou a mão até a barriga, ainda discreta, mas já real. 1 segundo. 2. E então ela tomou uma decisão. Empurrou o dinheiro de volta. Diga à família Almeida que pode ficar com cada centavo. A advogada franziu levemente a testa. Está cometendo um erro. Talvez, respondeu Helena. Mas pelo menos vai ser um erro meu. A mulher fechou a bolsa com um gesto seco. Se tentar enfrentá-los, será destruída. Eles controlam tudo. Justiça, imprensa, reputação. Helena caminhou até a porta. Abriu. Então é melhor eu sair antes que tentem me destruir de novo. A advogada hesitou por um instante. Depois saiu. A porta se fechou. E pela primeira vez naquela noite, Helena chorou. Não de fraqueza, mas de ruptura. Enquanto as lágrimas caíam silenciosas, ela olhou para o vestido, depois para o espelho quebrado e finalmente para o pequeno espaço onde sua nova vida começaria. Naquela mesma madrugada, ela arrumou uma mala simples, poucas roupas, uma caixa de costura e algo mais. Um pequeno pedaço do véu rasgado, não como lembrança, mas como marca. Antes do amanhecer, Helena Duarte já não pertencia mais àquela cidade. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que viria depois. O ônibus chegou a Rio de Janeiro ainda antes do amanhecer. A cidade parecia enorme, fria, indiferente. Helena desceu com uma única mala na mão e o peso de tudo o que tinha deixado para trás. Dias antes, havia sido abandonada no altar. Agora, não tinha nome, nem apoio, nem destino. A garoa fina molhava o asfalto. O cheiro de café barato e pão amanhecido vinha das padarias abrindo as portas. Pessoas passavam apressadas. Ninguém olhava para ela. Era como se não existisse. Helena caminhou por ruas estreitas do bairro da Zona Norte, procurando qualquer lugar que aceitasse alguém como ela. O dinheiro no bolso, menos de R$800, não duraria muito. A primeira pensão recusou. Não alugamos para a mulher sozinha, disse a dona, sem nem esconder o desprezo. A segunda foi pior. E quando essa barriga crescer, quem vai pagar? A terceira nem deixou ela terminar de falar. Portas fechadas, olhares duros, julgamento silencioso. O dia passou assim, mas quando o sol começou a desaparecer, Helena já estava cansada, com os pés doendo e o coração apertado de um jeito que ela nunca tinha sentido. Foi então que encontrou uma casa antiga, com pintura descascada e uma placa simples: quartos para alugar. Uma senhora abriu a porta. Olhou Helena de cima a baixo. Parou na mala. Depois na barriga, ainda discreta. Silêncio. Pago adiantado, disse Helena, quase num sussurro. A mulher hesitou. Suspirou. Entra. Não era gentileza.
era sobrevivência. O quarto tinha pouco mais de 12 metros quadrados. Uma cama estreita, um ventilador barulhento, uma janela virada para um muro de concreto. Mas era um lugar. Naquela noite, Helena sentou na cama e finalmente deixou o cansaço tomar conta. Uma mão sobre a barriga, como se estivesse protegendo algo que ainda nem conhecia. "Somos só nós agora", murmurou. Os dias seguintes foram ainda mais duros. Ela bateu em lojas, padarias, mercados. "Preciso de trabalho, qualquer coisa." As respostas eram sempre as mesmas. "Não contratamos grávidas. Vai trazer problema. Volta depois. Depois, quando já fosse tarde demais." O dinheiro começou a desaparecer rápido. Comida simples, contas básicas. O aluguel já parecia uma ameaça. Até que, numa tarde quente, tudo mudou. Helena estava sentada num banco de praça, exausta, quando viu uma senhora tentando segurar um vestido rasgado. O tecido havia aberto na lateral. "Posso ajudar?" perguntou Helena, quase sem pensar. A mulher estranhou, mas entregou o vestido. Helena abriu a pequena caixa de costura que carregava desde São Paulo. Seus dedos, ainda firmes, começaram a trabalhar. Linha, agulha, precisão. Em poucos minutos, o rasgo desapareceu, como se nunca tivesse existido, murmurou a senhora surpresa. Ela entregou algumas moedas, pouco dinheiro, mas suficiente para algo mais importante: uma chance. "Tenho uma lanchonete ali na esquina", disse a mulher. "Se fizer isso com umas toalhas, posso te pagar melhor." Helena não pensou duas vezes. Foi ali que tudo começou. Um concerto, depois outro, depois mais um. O canto de uma mesa virou espaço de trabalho. O som da agulha substituiu o silêncio da dor. E pela primeira vez desde aquela igreja, Helena não sentiu vergonha. Sentiu força. Mas enquanto a vida começava a se reorganizar, algo também crescia dentro dela. Algo que ninguém poderia negar. E que um dia voltaria para cobrar cada mentira. O pequeno canto na lanchonete virou rotina. Agulha, linha, silêncio. Depois de tudo o que aconteceu, Helena não tinha mais espaço para ilusões. Só para trabalho. Só para seguir em frente. As semanas passaram. A barriga cresceu e, junto com ela, a responsabilidade. Numa madrugada de chuva forte, quando o céu parecia desabar sobre o rio, Helena sentiu as primeiras dores. Não havia luxo. Não havia ninguém da família ao lado. Apenas a dona da pensão correndo para chamar um táxi velho. "Respira, menina", repetia a mulher, apertando sua mão. Horas depois, em um hospital público, nasceu Matheus Duarte. Pequeno, frágil, mas com um choro forte, como se já tivesse algo a dizer ao mundo. Quando colocaram o bebê em seus braços, Helena ficou em silêncio. Nenhuma lágrima, só uma certeza: "Eu não vou deixar ninguém te fazer sentir vergonha de existir." A vida então começou de verdade. Os primeiros meses foram duros, mas muito mais do que qualquer coisa que ela já tinha enfrentado. Matheus dormia numa caixa improvisada ao lado da máquina de costura. Helena trabalhava enquanto o observava respirar. Cada ponto que ela fazia era um passo para garantir que ele tivesse o que comer no dia seguinte. Às vezes, o choro dele se misturava com o som da agulha. Às vezes, ela nem sabia se estava mais cansada ou mais forte. O dinheiro era pouco, mas nunca faltou dignidade. Com o tempo, os clientes começaram a voltar. "Aquela costureira nova, ela faz milagre", diziam no bairro. Vestidos antigos ganhavam nova vida, calças rasgadas voltavam a ser usadas. E o nome de Helena começou a circular. Devagar, mas firme. Uma placa simples apareceu na janela. Ajustes Duarte. Nada sofisticado, mas era dela. Matheus crescia ali,
Entre tecidos, linhas, histórias silenciosas. Com 3 anos, já brincava com retalhos no chão. Com 5, sabia diferenciar um bom tecido de um ruim, só pelo toque. Mãe, por que as pessoas trazem roupa quebrada? Perguntou um dia. Helena sorriu. Porque algumas coisas merecem uma segunda chance. Ele não entendeu totalmente, mas guardou. E foi assim que ele cresceu. Sem luxo, sem pai, mas com algo que muitos nunca tiveram. Base. Helena nunca falou do passado. Nunca contou sobre a igreja, sobre a humilhação, sobre o abandono. Não queria que o filho carregasse um peso que não era dele. Mas havia algo que ela ensinava todos os dias, sem palavras. Respeito, trabalho, valor próprio. À noite, quando o bairro ficava em silêncio, Helena abria uma pequena caixa escondida. Dentro dela, um pedaço antigo de tecido, o véu. Não como lembrança de amor, mas como cicatriz. Ou ela segurava por alguns segundos e guardava de volta, porque a dor já não mandava mais nela. Os anos passaram. O pequeno espaço virou um ateliê modesto. Mateus virou um jovem educado, inteligente, diferente. As pessoas notavam. Esse menino tem algo especial, diziam. Helena apenas observava de longe. Sabia exatamente de onde vinha aquilo. Não era sorte. Não era acaso. Era tudo o que ela tinha construído, ponto por ponto. Mas enquanto a vida dele seguia simples e honesta, em algum lugar distante, alguém começava a perder algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. E dessa vez, não havia como fugir do passado. Enquanto Helena costurava o futuro com as próprias mãos, a vida de outro homem parecia perfeita. Por fora. Em Brasília, longe do barulho simples do bairro onde Mateus cresceu, Ricardo Almeida vivia cercado de luxo, coberturas com vista para a cidade, carros importados, negócios que movimentavam milhões. Diziam que ele tinha tudo, e ele acreditava nisso. Até o dia em que o corpo decidiu cobrar. Começou com um cansaço estranho. Depois vieram as dores nas costas, inchaço nas pernas, náuseas, coisas pequenas, ignoradas por quem nunca teve tempo para parar. É só estresse, disse ele ao médico na primeira consulta. Mas não era. Os exames não deixaram espaço para dúvidas. Insuficiência renal em estágio avançado. A palavra caiu pesada. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo não tinha controle. Vamos tratar isso, respondeu ele seco. Quanto custa, eu pago. O médico não recuou. Não é assim que funciona. As semanas seguintes foram um choque. 3 vezes por semana, o Ricardo se sentava diante de uma máquina que fazia o trabalho que o corpo dele já não conseguia. Horas preso a tubos, dependente, humilhante. Para alguém que sempre mandou em tudo, aquilo era insuportável. Encontre um doador, ordenou ele. A equipe começou a procurar. Família, funcionários de confiança, pessoas próximas, nada. Incompatível, inadequado, impossível. O tempo passava, e o corpo dele não esperava. A mãe, Dona Silvia Almeida, não aceitava a ideia de perder o filho. Movimentou contatos, hospitais, clínicas privadas, gente poderosa. Sempre conseguimos o que queremos, dizia, com a frieza de quem nunca perdeu. Mas dessa vez, o dinheiro não resolvia. Meses depois, um relatório chegou. O médico pediu uma reunião urgente. Temos boas e más notícias. Ricardo sentou, impaciente. Fala logo. Encontramos um doador altamente compatível. O silêncio durou 1 segundo. Depois veio o alívio. Quem é? Quanto quer? O médico não respondeu de imediato. Apenas entregou uma pasta. Ricardo abriu. E o mundo parou. Uma foto. Um jovem de 19 anos. Olhos firmes, expressão tranquila. Algo familiar. Impossível de ignorar.
O nome dele é Mateus Duarte. O ar ficou pesado. O passado, que ele enterrou por quase 2 décadas, estava ali, vivo, crescido, inescapável. Filho de Helena Duarte, completou o médico. Ricardo fechou a pasta lentamente. A memória voltou sem pedir permissão. A igreja, o vestido branco, as palavras que ele disse, olhando para todos, menos para ela. Ele sabia, sempre soube, mas escolheu ignorar. Isso não pode ser, murmurou, sem convicção. O médico foi direto. A compatibilidade sugere parentesco de 1º grau, e não havia mais como fugir. O único homem no mundo capaz de salvar sua vida era o filho que ele negou antes mesmo de nascer. Ricardo passou a mão pelo rosto. Pela primeira vez, não era medo da morte que o dominava. Era outra coisa. Vergonha. Marque uma reunião, disse com a voz mais baixa do que nunca. O médico hesitou. Tem certeza? Ricardo olhou novamente para a foto. Para aqueles olhos que pareciam carregar uma história que ele nunca quis conhecer. Eu não tenho escolha. E naquele instante, o homem que sempre esteve no topo percebeu que, para continuar vivo, teria que fazer algo que evitou a vida inteira. Se ajoelhar diante do passado e pedir aquilo que ele nunca mereceu receber. 2 dias depois daquela descoberta, um carro preto parou em frente ao pequeno ateliê na Zona Norte. Chamava a atenção. Não combinava com o lugar. E dentro, Helena ajustava a barra de um vestido. O som da máquina preenchia o ambiente, até a campainha tocar. Ela levantou o olhar, e o tempo pareceu parar. Ricardo Almeida estava ali, mais magro, mais pálido. O rosto marcado por algo que não era apenas doença, mas consequência. Helena não se levantou de imediato, apenas o observou. Demorou, disse com calma. Ele engoliu seco. Helena. A voz saiu diferente, sem arrogância, sem controle. Ela desligou a máquina. O que você quer? Ricardo olhou ao redor. As paredes simples, os tecidos organizados, fotos de um menino crescendo, ano após ano, sem ele. Eu estou doente. Começou direto. Helena não reagiu. Meus rins estão falhando. Silêncio. E isso tem a ver comigo? Ele tirou um envelope do bolso. Estendeu. Existe um doador compatível. Helena não pegou. Não precisava. Ela já sabia. Nosso filho, disse ele, quase num sussurro. O ar mudou. Algo endureceu no olhar dela. Você perdeu o direito de usar essa palavra. Respondeu firme. Antes que Ricardo pudesse dizer mais, a porta se abriu. Mãe, cheguei. Mateus parou no meio da frase. O olhar foi direto para o homem estranho. Algo ali incomodava. Não era apenas presença, era sensação. Quem é ele? Helena respirou fundo. 1 segundo, 2. Não havia mais como adiar. Mateus, esse é Ricardo Almeida. O silêncio caiu pesado. Seu pai. A palavra ecoou no pequeno espaço. Mateus ficou imóvel, como se tentasse entender algo que sempre faltou, mas nunca teve forma. Meu pai, repetiu devagar. Ricardo deu um passo à frente. Eu sei que não é simples, mas... Não, interrompeu Mateus. Não é simples. Ele olhou para a mãe. Por que ele está aqui agora? Helena não desviou. Ele precisa de um transplante. Mateus entendeu na hora. O olhar voltou para Ricardo. Então, você aparece depois de 19 anos. Porque precisa de um pedaço de mim? A pergunta foi direta, sem raiva alta, mas cheia de algo mais forte. Verdade. Ricardo tentou responder, mas não encontrou palavras, porque não havia desculpa suficiente. Eu daria tudo para ter conhecido você de outra forma, disse finalmente. Mateus soltou um leve riso, sem humor. É fácil dizer isso quando você está ficando sem tempo. Silêncio. Helena observava,
sem interferir. Era o momento dele. Quero saber a verdade, disse Mateus, firme. Tudo. Eles sentaram no pequeno espaço atrás do ateliê. Helena começou. Falou da história, do relacionamento, do dia da igreja, das acusações, do dinheiro, da decisão de ir embora. Sem exageros, sem drama. Só fatos. Ricardo, pela primeira vez, não interrompeu. Apenas ouviu, de cabeça baixa. Quando terminou, o silêncio ficou pesado. Mateus passou a mão pelo rosto. Caminhou até a janela. A noite já tinha caído lá fora. Você sabia, disse, sem se virar, que eu era seu filho? Ricardo demorou a responder. Eu suspeitava. A resposta foi suficiente. Mateus fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Eu preciso pensar. Ele saiu. A porta fechou. Helena e Ricardo ficaram sozinhos novamente. Se você machucar ele, começou ela. Eu não vim destruir nada, interrompeu Ricardo. Eu já fiz isso antes. Ela o olhou, com uma calma que doía mais do que qualquer grito. Então, dessa vez, faça diferente. Horas depois, Mateus voltou, o rosto sério, decidido. Eu vou fazer os exames, disse. Ricardo levantou o olhar, surpreso. Não por você, completou Mateus, mas porque é o certo. Helena sentiu o coração apertar, orgulho e medo ao mesmo tempo. Mas enquanto aquela decisão começava a mudar tudo, alguém observava de longe e não estava disposta a aceitar. Dona Silvia Almeida. Ainda não tinha dito sua última palavra. Nos dias seguintes, o ateliê continuou aberto, mas o ar havia mudado. Mateus fazia os exames em silêncio. Helena trabalhava, tentando não pensar no que viria. E Ricardo esperava. Pela primeira vez na vida, sem poder controlar o resultado. Mas quem não aceitou aquilo foi Dona Silvia. Quando recebeu a informação sobre o possível doador, o rosto dela endureceu. O filho da costureira, murmurou com desprezo. Para ela, aquilo não era a solução. Era a ameaça. No mesmo dia, começou a agir. Ligou para médicos. Falou com diretores de hospital. Usou nomes, influência, contatos. Esse transplante não pode acontecer, dizia fria. Há interesses envolvidos. Boatos começaram a surgir. Que o rapaz estava sendo pressionado, que havia dinheiro por trás, que tudo era suspeito. O objetivo era claro: bloquear, destruir. Enquanto isso, no pequeno ateliê, Helena recebeu uma carta oficial. O hospital informava que havia uma denúncia em andamento e que o processo poderia ser suspenso. Ela leu em silêncio. Depois, entregou a Mateus. Sua avó, disse apenas. Ele apertou o papel nas mãos. Ela nem me conhece. Não é sobre você, respondeu Helena. É sobre o que ela não aceita. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos. Depois levantou o olhar. Então ela prefere ver o próprio filho morrer do que aceitar a ajuda de mim? Helena não respondeu, porque a resposta já estava clara. Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir. Sentado na beira da cama, pensava em tudo. No homem que apareceu de repente. Na mãe que nunca contou a dor. Na decisão que agora estava nas mãos dele. E em algo mais. Quem ele queria ser. Na manhã seguinte, ele voltou ao hospital. Entrou direto na sala do médico. Quero continuar com o processo, disse, firme. O médico hesitou. Existe uma pressão externa forte. Isso pode complicar sua vida, sua carreira. Mateus não recuou. Minha decisão não é baseada nisso. Do outro lado da cidade, Ricardo recebeu a notícia da denúncia. E pela primeira vez, não ficou em silêncio. Foi até a casa da mãe. Entrou sem anunciar. Já foi longe demais, disse encarando Dona Silvia. Ela permaneceu sentada, elegante como sempre.
Estou protegendo nossa família. Não, respondeu ele. Está destruindo o que ainda resta. Ela se levantou. Você vai aceitar um órgão desse garoto? Vai manchar nosso nome com isso? Ricardo deu um passo à frente, mais fraco fisicamente, mas mais firme do que nunca. Ele é meu filho. O silêncio caiu. Pesado. Real. E se você tentar impedir isso de novo, continuou ele, eu vou tornar público tudo o que aconteceu. Os olhos dela se estreitaram. Você não faria isso. Eu já fiz coisa pior, respondeu ele, sem desviar o olhar. Pela primeira vez. Dona Silvia não teve resposta imediata. Enquanto isso, Helena observava o filho em silêncio. Você não precisa fazer isso, disse, com a voz baixa. Mateus sorriu de leve. Eu sei. Ele segurou a mão dela. Mas você me ensinou que a gente não escolhe o que é fácil. Escolhe o que é certo. Helena sentiu algo apertar no peito. Era orgulho. Manaí também? Medo. Eu não estou fazendo isso por ele, continuou Mateus. Estou fazendo por mim, para poder olhar no espelho depois e saber quem eu sou. O dia da cirurgia foi marcado. Sem festa, sem anúncio. Só decisão. 2 macas entrando ao mesmo tempo. De um lado, um jovem, com o coração tranquilo. Do outro, um homem, carregando o peso de tudo que fez. Helena ficou na sala de espera, sozinha. Horas que pareciam não passar, pensamentos que iam e voltavam, como uma costura que nunca terminava. Até que a porta se abriu. O médico apareceu, cansado, mas com um leve sorriso. Deu tudo certo. Naquele momento, algo finalmente mudou. Não apenas na vida de Ricardo, mas no destino de todos eles. Porque algumas escolhas não apagam o passado, mas mostram quem realmente somos. Meses depois, a vida seguiu, mas não como antes. Seu ateliê de Helena já não era apenas um canto simples. Agora ocupava todo o espaço da loja. Mais luz, mais clientes, mais respeito. Não por pena, mas pelo valor do seu trabalho. Mateus voltou à universidade, mais forte, mais seguro. A decisão que tomou não o enfraqueceu, o definiu. Ricardo também mudou. Não da noite para o dia, mas de dentro para fora. Vendeu parte do que tinha. Afastou-se de quem só valorizava a aparência. Pela primeira vez, começou a viver sem esconder o passado. E então veio a noite da gala. Um grande evento em São Paulo. Empresários, autoridades, câmeras. Ricardo subiu ao palco. Receberia um prêmio, mas não aceitou. Diante de todos, contou a verdade. Falou da igreja, da mentira, da mulher que humilhou, do filho que negou. O salão ficou em silêncio. E pela primeira vez, ele não tentou se defender. Assumiu e apontou para Mateus. Ele salvou minha vida. Depois olhou para Helena. E ela me ensinou o que é dignidade. Dona Silvia saiu do evento antes do fim, sozinha, sem aplausos, sem controle. Naquela noite, ninguém venceu por vingança, mas alguém encontrou paz. Helena não sorriu por triunfo, apenas respirou, leve, porque finalmente o passado não mandava mais nela. E algumas feridas, quando não são esquecidas, são transformadas. Lição de vida e valor moral. A vida não é justa o tempo todo, mas ela é precisa. Quem humilha hoje pode precisar amanhã. Quem perde tudo pode reconstruir algo ainda mais forte. Helena não venceu com gritos. Venceu com silêncio, trabalho e dignidade. Ela poderia ter ensinado ódio ao filho, mas escolheu ensinar caráter. E isso mudou tudo. Mateus não ajudou porque esqueceu o passado. Ajudou porque escolheu não ser definido por ele. Essa é a diferença. Não é o que fizeram com você. É o que você decide fazer depois. Dinheiro,
status, poder. Tudo isso pode desaparecer, mas caráter fica. E no final, não é quem teve mais. É quem consegue dormir em paz, sem vergonha, sem culpa, sem precisar fugir do próprio reflexo. Porque a verdadeira vitória não é ver o outro cair, é olhar para si mesmo e saber que você não perdeu quem você é. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да.
В любом случае, это все такая в основном физическая была работа. Типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Вот, ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,